Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a este canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, onde eu vou estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e eu espero do fundo do meu coração que ele possa ser uma pontinha de esperança e possa estar agregando em sua vida. Bom, gente, o principal objetivo desse vídeo é poder contribuir e agregar com a campanha de Setembro Amarelo. Aproveitar que estamos nesse mês que ele é tão importante. Pra quem não sabe, desde os meus 14 anos de idade, descobri que eu tinha ansiedade e síndrome do pânico. E com isso acarretou muitas outras questões no meu emocional. Com meus 14 anos de idade, né, como eu já falei, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Foi bem complicado, foi bem tenso. A princípio eu nem sabia o que era direito, pelo menos não comigo, né? Meu pai, ele tinha ansiedade, entretanto, como se manifestou dele foi diferente da minha, logo de início. A primeira crise que eu tive foi basicamente de coceira. Meu corpo coçava inteiro e ficava todo empolado. Só que não tinha, assim, uma questão pra se dizer que poderia ser daquilo, por exemplo, uma alergia a algo. E aí, quando eu cheguei no hospital, né, minha mãe me levou pro hospital, porque não parava e só coçava mais e empolava mais. E quando chegou lá, o médico falou que era ansiedade. Depois desse episódio, a outra crise bem forte que eu tive foi com falta de ar, ataque cardíaco, tremor, muito choro. Eu achei que eu ia morrer ou que eu tava com câncer no pulmão, porque naquela semana em específico eu tinha assistido A Culpa das Estrelas, né? Tinha sido um lançamento, eu tinha assistido no cinema. E aí eu só conseguia linkar isso por conta da minha falta de ar. E aí foi piorando muito. E aí com isso, mais uma vez, né, minha mãe precisou me levar para o hospital para poder ver o que era aquilo. Chegando lá, mais uma vez, foi dito que era ansiedade e que eu precisava dar início a um tratamento com a ajuda do psicólogo para poder aliviar a questão das crises. Beleza. Eu não vou entrar muito na questão das crises, até porque eu sei que pode ser um gatilho para muitas pessoas, mas é o que eu quero com esse vídeo. Graças a Deus, eu fui muito abençoada pelo Senhor, no sentido de ter uma rede de apoio. No primeiro momento eu fiz sim terapia, ajudou na questão das crises, em alguns momentos, em outros piorou muito, mas assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito abençoada, glória a Deus, que foi da parte da minha família. Minha família nunca viu isso como frescura e nem tão pouco como querer me aparecer ou chamar a atenção das pessoas à minha volta. Entretanto, eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico ou depressão. Mas, independente da sua rede de apoio familiar ou de amizades, quero que você saiba que você tem uma rede de apoio tremenda e maravilhosa, que é do próprio Deus. Algo que eu não conhecia na época, no início das minhas crises, era o Senhor. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não conhecia Deus na profundidade que eu conheço hoje. Eu nem sequer sabia direito muitas das coisas que hoje eu sei, né? Eu sabia que Deus era Pai, que tinha Jesus, que tinha enviado seu Filho por amor a nós. Entretanto, eu não entendia, não compreendia esse amor. Eu lembro que no início das minhas crises, uma das minhas tias, que é cristã, me orientou a ler salmos diariamente, né? Mas eu não compreendia que isso seria eficaz para me ajudar. Hoje eu entendo porque Davi, ele quem escreveu os salmos, na grande maioria, ele passou por momentos muito difíceis em que sua alma gritava e estava angustiada. Entretanto, ele conversava com a sua própria alma e ele conversava com Deus. Tem um dos salmos que eu gosto muito, se eu não me engano, é o Salmos 42, que fala assim: por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí que tá uma chave poderosa, né? Davi, ele questionava os seus sentimentos, questionava o porquê que a sua alma estava tão angustiada, porque ela estava tão abatida. E em seguida, ele rebatia isso com o espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Deus, Ele é auxílio e o socorro bem presente na hora da angústia, como diz no Salmos 46. Então, assim, Davi, apesar de ter momentos de muita dor em sua alma, ele compreendia que Deus era o seu auxílio e ele não se entregou a isso. Na época eu não entendia, né? Eu li algumas, mas eu não conseguia nem sequer compreender
aquilo que eu estava lendo. Mas com o tempo eu pude compreender as verdades que a Bíblia traz sobre a nossa identidade, sobre o amor e quão profundo é esse amor de Deus. Hoje eu compreendo que a própria Bíblia, que o Senhor, Ele nos adverte que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, pois assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. A Bíblia também nos lembra que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas que basta cada dia seu próprio mal. Então, a Bíblia traz com clareza que a ansiedade estaria no mundo, que nós poderíamos sim ser acometidos com a ansiedade, mas ela também nos dá instruções para vencer isso. E hoje, mais do que nunca, eu também entendo e compreendo a importância da terapia e do buscar ajuda, a importância da psiquiatria, a importância do se alimentar bem, do dormir bem, porque tudo isso influencia no nosso emocional. A Bíblia, tem um relato do profeta Elias que não tem especificamente, que ele teve depressão. Portanto, quem lê, principalmente psicólogos, vão poder confirmar isso para vocês, que muito daquilo que ele passou se caracteriza como uma possível depressão. Após derrotar os seus inimigos, ele se trancou em uma caverna e ele não tinha forças para sair de lá e ele pedia a Deus a própria morte. Mas o Senhor lhe permitiu descansar em um determinado tempo, depois o alimentou e disse para ele sair, pois longa seria a sua caminhada. Se eu não me engano, é mais ou menos assim o texto. Mas você pode conferir e entender melhor essa história lendo 1 Reis, onde descreve a história do profeta Elias. E com isso, a gente vê a importância do desabafar, porque ele falou a Deus, o que ele estava sentindo, a importância do descansar, do se alimentar e do caminhar, do não desistir. Esse ano eu passei por períodos muito extremos com a ansiedade, o qual, assim como Elias, eu pedi a Deus para que ele só me levasse, porque eu não aguentava mais. Foi um processo muito difícil, muito doloroso. Mais uma vez eu vou reforçar que eu não vou entrar em detalhes acerca das minhas crises, para não se tornar um gatilho para ninguém, porque o objetivo desse vídeo não é se tornar um gatilho, mas é trazer uma pontinha de esperança para a sua vida, caso você esteja passando por algo semelhante. Mas eu posso te assegurar que foram momentos terríveis em que eu achava que não teria mais saída para mim. Entretanto, o Senhor, com sua bondade e sua misericórdia, que é infinita e que se renova todos os dias, Ele me ajudou a sair dessa. E Ele não me ajudou a sair dessa apenas no sentido espiritual da coisa, do eu estar orando, do eu estar jejuando e buscando a face de Deus. Óbvio que isso contribuiu muito e que isso foi uma das coisas que me sustentou em diversos momentos, quando o meu emocional, quando o meu físico não tinha forças para me sustentar. E nós somos três: corpo, alma e espírito. E quando a minha alma, quando o meu corpo não tinha forças, era o meu espírito que me sustentava. É o próprio Espírito Santo que me sustentava. Entretanto, durante esse ano eu entendi de forma ainda mais profunda a importância da terapia, a importância da ajuda psiquiátrica. Na verdade, desde o final do ano passado, eu tenho feito terapia. Após a morte do meu avô, eu compreendi que eu precisava de ajuda, porque eu já tinha alguns lutos que não tinham sido tratados da maneira correta. Eu entendi que eu precisava da ajuda psiquiátrica. Sim, eu precisei e preciso fazer o uso de medicação. Eu fui muito resistente a isso, mas hoje eu compreendo o quanto isso foi eficiente e o quanto isso tem ajudado na minha recuperação e na minha melhora. E que isso não tem nada a ver com depressão, não é de Deus. Quem tem depressão não tem a Deus. Que quem tem ansiedade não tem a Deus, com a ansiedade do demônio. Não é sobre isso. Porque assim como nós estamos suscetíveis a ter doenças, a ter patologias, assim como nós estamos suscetíveis a ter uma diabetes, a ter um problema no coração, a ter um problema no rins, nós também estamos suscetíveis a ter problemas emocionais. E às vezes acontece da gente não saber gerir as nossas emoções da maneira correta.
e isso se agravar, gerar um transtorno emocional. E assim como eu mencionei, eu tive lutos, o qual não foram tratados da maneira devida, no momento devido, e teve consequências, mas não só questão de lutos, mas outras questões também na minha vida pessoal, que foram se agravando no sentido da síndrome do pânico, que foram se agravando na questão do ser ansiosa. Mas eu entendo de verdade, do fundo do meu coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se o Senhor me permitiu passar por isso e está passando por isso ainda hoje, é porque além dele querer usar isso como instrumento de cura na vida de outras pessoas, isso serve também como um instrumento para me aproximar mais dele, para me levar num caminho de dependência do Senhor. Isso me ajuda a trilhar um caminho de santidade, de glorificar e de exaltar o nome do meu Deus. Então, assim, nada é por acaso, nada é em vão. Tudo há um propósito abaixo dos céus, como já diz Eclesiastes. Então, que se você tem passado por isso, não deixe de buscar ajuda, não deixe de se cuidar. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide do seu emocional. Cuide de você, porque você é o seu bem mais precioso nessa terra. Se você não se ama, você não vai ser capaz de amar a ninguém, porque a própria palavra também nos fala: amais o seu próximo como a ti mesmo. Como eu vou ser capaz de ajudar e de amar o meu próximo se eu não me amo, se eu não me cuido? Então, cuidar do seu emocional é um ato de amor próprio. Dê uma pausa, respire, alinhe os seus pensamentos, busque ao Senhor, busque ajuda terapêutica e se cuide. Desistir da sua própria vida, desistir de você nunca é uma opção e jamais vai solucionar os seus problemas. Pelo contrário, vai eternizar a sua dor, porque o fim de tudo vai ser marcado por isso. Então não permita que a sua trajetória termine dessa forma. Pelo contrário, seja você um exemplo de superação, seja você um exemplo de força. Ainda que você ache que você não tem força, porque se você chegou até aqui, você foi muito forte para aguentar tudo aquilo que você tem aguentado, para sustentar tudo aquilo que você tem sustentado. Porque lidar com a questão emocional é muito mais difícil do que muitos imaginam, por não ser algo físico, palpável. Às vezes a gente anula aquilo que a gente está sentindo. Às vezes se torna muito difícil lidar e carregar essas questões. Mas você é forte porque você tem conseguido passar por cima disso. Porque você tem conseguido, ainda na sua pequenez, ainda na sua pequena força, você tem chegado até aqui. E eu creio do fundo do meu coração que você vai avançar ainda mais. E você vai conseguir superar cada uma das suas questões emocionais, psicológicas. Porque você é forte e corajosa. Forte e corajoso. E o próprio Deus te faz forte nas suas fraquezas. É isso, gente. Eu espero do fundo do meu coração que você que tem passado por algo do tipo, seja depressão, seja ansiedade, ou seja qualquer outra questão emocional na sua vida, que você busque ajuda. Eu sei que fazer terapia para muitos é visto como um custo, mas não enxergue dessa forma, porque é um investimento na sua qualidade de vida, é um investimento na sua saúde. Existem programas do governo como o próprio CAPS, que está à disposição da nossa sociedade para cuidar dessas questões. Nele vocês têm acesso à ajuda do psicólogo, à ajuda do psiquiatra. Eu mesma já contei com esse sistema em determinado período da minha vida e foi fundamental. Em seguida eu precisei dar uma pausa, mas foi fundamental para aquele momento específico. Também tem as faculdades que disponibilizam acompanhamento psicológico, né, para a sociedade de forma gratuita ou de forma mais acessível. Então, assim, existem programas para nos ajudar a cuidar dessas questões. Também tem o contato do Setembro Amarelo, prol da prevenção à vida, que eu vou deixar o contato aqui do lado, onde vocês podem estar entrando em contato caso você precise de ajuda. E não esqueça, a sua vida é importante e o amor nos amou de tal maneira que entregou teu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa
é uma batalha a ser travada, mas não é o fim da sua vida, não é o fim da sua história e não é o fim de você. Você é mais forte que isso e você vai conseguir vencer todas essas guerras que você tem travado internamente. Eu acredito em você, eu confio em você e eu acredito muito na sua trajetória e na história linda que você tem para terminar de traçar em sua vida e em sua jornada. É isso, Deus abençoe a sua vida. Um super beijo, que o Senhor continue te fortalecendo, te sustentando e guardando de todo mal. Super beijo e tchau!